Bom, primeira coisa, não casei. Não casei ainda, então... Ninguém tá brigando comigo. Pretendo casar, mas não casei. Segunda coisa, você sabe que meu programa... Hoje é sexta-feira à noite. Enquanto eu tô aqui, tem gente em barra, tem gente viajando. Você sabe que meu programa no rádio é sábado, meio-dia. Então, é prioridade. Eu dava aula segunda-feira de 9 às 10h30 da noite. Quarta-feira de 9 às 10h30 da noite. Né? Eu dou mentoria na hora do meu almoço. Então é escolha, é prioridade. É questão de prioridade. Eu escolhi, eu priorizei. Claro que com o passar do tempo, você tem que... Aí, do cafezinho. Essas prioridades vai mudar. Você tem que otimizar. Claro. Por exemplo, esse mês eu não tô dando aula, cara. Tem hora que... Então, agora eu trabalho sábado, eu trabalho domingo. A gente também não é um super-homem. Mas também. Aí tem a vantagem de você ser autônomo, que segunda eu não vou trabalhar. Hoje, segunda-feira, eu não vou. Agora, eu não tenho férias. Entende? Não tem atestado. Não tem atestado, não posso quebrar o braço. Eu tô com um atestado ali de 60 dias, tá? Aí, só pra cara, informação. Eu limpo a bunda com ele, não, jovem. As coisas vão acontecendo. Por exemplo, vocês mexem com obra. Mas vocês já estão no podcast. Vocês não estão muito diferentes de mim, não. Se o podcast for começar a ganhar vida, vocês vão ter que sacrificar e escolher se vocês querem. Então, eu sou um cara que eu tenho muita energia. Eu tenho um pensamento muito acelerado. Eu tenho muita ideia. Muita ideia. Eu gosto de fazer acontecer, gosto de comunicar, gosto de gente. Outro dia a pessoa me perguntou, o que você mais gosta de fazer? Cara, eu gosto de tudo que eu faço, mas 4 pessoas já me falaram assim, seu olho brilha quando você tá no rádio. Então eu acho que a comunicação realmente é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Aí isso já não é, não é trabalho, obrigação, isso aí eu fico lá 1 hora, 2 horas, se deixar com muita alegria. Política também da mesma forma. Não são coisas pré-definidas, são aparecendo as oportunidades. Agora, eu não entro em nada sem compromisso. Nós marcamos aqui, aceitei um convite, é um compromisso, gente, poxa. Né? Então, não assuma. Então, a partir do momento que eu vejo que eu consigo, se eu não consigo, eu diminuo ou mudo o foco. Às vezes a empresa exige mais, eu dou uma freada em outras coisas. Também, os momentos da empresa não são... Que dia? Na segunda-feira eu saí da minha empresa 11h30 da noite. Porque eu priorizei outras coisas, fui trabalhar 2 horas da tarde, saí 11h30 da noite. Não é fácil. Há 24 horas, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Aí você tem que escolher. Quero trabalhar muito novo, quero aposentar cedo. O que é aposentar cedo? Parar de trabalhar? Não, trabalhar com o que eu quiser, com 50, 60... Eu tô com 23 anos, né? De filiação partidária? De 50, então eu quero assim, cara, empenhar agora, mas eu cuido muito da minha saúde, pratico muito esporte. Eu começo fazendo esporte. Eu começo às 6 horas da manhã, eu pratico em média 2 a 3 esportes por dia. Faço natação, faço corrida, faço boxe, precisando voltar. Luta é perigoso, viu? Né? Depende com quem, né? Depende com quem. Cuidado. Mas então, cara, primeira coisa, cuidar da saúde. Pra você ter disposição. Que me falta. E se você olhar hoje os grandes CEOs... saúde psicológica. Mental. Mas aí eu ia te falar, saúde física, mental e espiritual também, cara. Eu acho que até espiritual eu acho que até antes das outras. E espiritual, cara, porque empreendedor que não tem fé, ele morre. Porque tem hora que é só Deus. É só Deus e um bom advogado. E às vezes um bom advogado você não acha. Você não acha, Então tem que acreditar, tem que ter fé. E se você for olhar os grandes empresários, os grandes empreendedores, primeiro, hoje, 90% pratica esporte. Se você for olhar as revistas, porque a pressão é demais, ainda mais pro celular, rede social, os caras agora trabalham o tempo todo. Então todos praticam esporte, começam o dia. Ou com um trabalho intelectual, que é uma leitura, para otimizar seu cérebro. O cérebro é burro. Nosso cérebro é muito burro, ele é condicionado. Então se você ler uma coisa ruim de manhã, você vai ficar triste o dia inteiro. No seu inconsciente. Então os caras acordam, fazem uma leitura de manhã, até indica um livro que chama Clube das 5 da manhã. Ele faz uma síntese. Eu já ouvi falar. Clube das 5 da manhã, um best-seller americano. O pessoal de casa leia para entender um pouco disso, da rotina de um vencedor, seja o que for. Acorda. A primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia de manhã. Eu tenho um devocional, tenho um café com Deus Pai. Leia a Bíblia para você se alimentar espiritualmente no diariamente. E eu sinto falta quando eu não vejo. Falou, Deus, fica com raiva não, vem pra cá. Você precisa, pô. Conectar, né? Aí depois, todo dia de manhã eu faço um esporte. Porque o esporte não é só físico, ele é mental. Você oxigena o cérebro. Muito, muito mental. Né? Você oxigena o cérebro. As minhas melhores ideias são praticando esporte. E eu faço esporte igual domingo agora eu vou correr 21 quilômetros. Pressão, aguentar pressão, resistência.
Isso tudo repercute no empresarial. Você tá numa obra lá, o pau tá quebrando, aquele negócio todo, você tem que dar conta, cara, né? E aí, depois eu começo meu dia. Então, eu cuido muito do meu emocional, o que é emocional? De 2 em 2 meses, ou eu faço um curso, ou eu faço uma viagem perto, vou pra roça. Você tem que desligar também. Então eu cuido do meu espiritual, do meu mental e do meu físico. Que Deus, cara, se você não tiver Deus, e tudo que eu faço, eu já passei pelo inverso. Eu já tive um momento que eu fui no fundo do poço, que eu tinha condição financeira, eu tinha saúde e não podia resolver o que eu precisava. Caí de joelho. E aí Deus me levantou. Então, são coisas que eu já passei no caminho inverso e que se não fossem as escolhas assertivas que eu fiz, talvez eu não poderia ter continuado. Talvez tava lá até agora. Né? Não, eu pedi meu pai com 29 anos. Meu pai morreu no domingo, na quinta eu já estava trabalhando. 29 anos, um menino solto do mundo, com a condição boa, se ele não tiver cabeça, ele pira. Nossa senhora. E o que você coloca aí é importante, principalmente na geração de hoje, e ela pensa só em dinheiro. Pensa só em dinheiro, e dinheiro não é tudo. Você sabe que eu sempre falo que você sempre tem que ter propósito e o dinheiro ele vem por consequência. Cara, você precisa entender. E aí, muitas vezes, o empresário ele passa de pão duro. Você tem que ser. Não ter. Se você tem e não é, e você perde, você afunda. Se você você pode perder quantas vezes for, ou independente do que você tenha, você vai ser a mesma pessoa, relax onde é que você for. Então, se você vê a pessoa que muda o comportamento financeiro, esse cara não é. Ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Eu faço sempre, o pessoal confunde. Fala assim, não, mas fulano melhorou a situação, o cara agora ficou um prego danado, o cara ficou então ele não arrogante. Ele só tem. E outra coisa, ele sempre foi assim, ele só não tinha oportunidade de mostrar quem ele é de verdade. Ele só não tinha acesso. Ele só não tinha acesso. O Bias que teve aqui, uma das pessoas que a gente trouxe também, ele falou no começo da entrevista uma frase que marcou aqui o podcast. Que ele era, na infância dele, ele era muito, muito rico, mas muito rico mesmo. Só não tinha dinheiro. Família unida, o pessoal todo mundo unido, isso, um pelo cara. outro. E só faltava dinheiro. E isso é bíblico. Isso fala-se muito. Jacó brigou com a família, foi embora e onde ele foi, ele prosperou. Ele foi, o sogro dele tomou os bens dele, porque ele era. A bênção a gente carrega. Isso quer dizer, existe um estudo de Harvard, isso é muito legal. Você já viu o Empretec? Demais. Você fez o Empretec? Ainda não, meu faço, irmão fez. Faço o Empretec. Eu faço, tudo eu faço. Cada 2 meses eu invento uma moda diferente. E o Empretec surgiu de um estudo da década de 60. A ONU questionou, será que as pessoas bem-sucedidas têm alguma coisa em comum? E contratou Harvard para fazer isso. Então Harvard estudou 200 pessoas bem-sucedidas no mundo para ver se tinha. E achou que as pessoas bem-sucedidas, elas têm 30 características comuns que foi reduzida para 10. Então, as pessoas bem-sucedidas não são as que têm, são as que são essas qualidades. Por quê? Eles estudaram pessoas bem-sucedidas na Índia, nos Estados Unidos, pessoas bem-sucedidas que nasceram ricas, que começaram pobres, e elas tinham características em comum. A maioria delas quebrou 3 vezes. Então, o que elas tinham? Resiliência. Né? E aí vai falando... Eu acho que agora vai dar certo, então. Uma série de coisas, mas não é só a resiliência, mas elas são proativas, elas são resilientes, elas sabem lidar com pessoas, uma série de coisas. Então, ela não é o dinheiro, as pessoas são. Tanto é que, eu tenho um livro também, tá? Já escrevi um livro, pode colocar aí, tá lá na leitura tem, viu? Qual que é o seu Como é o nome? Eu já estou escrevendo o segundo. Como proteger o seu patrimônio na prática, gerando e mantendo riquezas. Na leitura tem. Já estou escrevendo o segundo, mas esse aí é voltado mais para blindagem patrimonial. Foi minha tese de mestrado, mas é legal. Mas eu vou esperar uns aninhos, para poder ler. Não, aí que você tá errado. Porque se você já aprender agora, você junta certo. Exato. Viu? Começa a aprender, não quer dizer que você tem que saber, ué. Você não tá fazendo treinamento na J Prata, não, cadê a atração? Não é que é? Na J Prata, não, mas eu já tô contando que daqui uns 2 anos eu vou ter um patrimônio. Para de contar e começa a fazer. Já tô...
Já na canela, gostei. Na canela. Começa a fazer. Mas aí, o que eu... Nessa época... Eu vou quebrar seu outro braço aqui agora. O que eu quero te dizer é o seguinte, na questão do sebo, que é muito mais difícil manter do que enriquecer. Enriquecer é muito fácil. É só você acertar a boa. Eu também compactuo com essa ideia. Você quer ficar rico? Solta um banco. Agora, mas aí existe um estudo que 70% das empresas elas quebram na segunda geração. 30% chega na terceira. Não, 13% chega na... 70% quebra. 13%, então quer dizer, 30% vai para a segunda geração. Que a segunda geração consegue manter. 13% vai para a terceira geração e menos de 4% passa para a quarta geração. O que eu estou explicando? Não é o dinheiro. Porque senão, quem nascesse rico continuaria rico. Então, a questão do dinheiro não é só ter. Se você não sabe lidar com o dinheiro, e quando eu falo dinheiro, o dinheiro não aceita desaforo, o cara arrogante, a chance dele quebrar é enorme. Enorme. Então, trabalhe habilidades, seja alguém. Seja bom gestor, seja bom administrador. O dinheiro vai vir por consequência. Esquece o dinheiro. Todo mundo quer. Mas ele não pode ser a prioridade. Não.